Meu nome é Márcio Garcia. Em 1981, mais ou menos em maio de 81, eu estava no Seminário Bíblico Palavra da Vida, estudando missões, quando um homem chamado Jaime Orr, missionário, foi lá na conferência missionária do Palavra da Vida e falou que ele estava alcançando, desejava alcançar, na verdade, algumas comunidades de pescadores artesanais na região de Cananéia, ali sul de São Paulo e norte do Paraná, aquela parte litorânea com muitas ilhas. Quando ele falou pescador artesanal, aquilo entrou no meu coração e não saiu mais até hoje. Desde então, comecei a me envolver com visitas. Em breve entendi que deveria ir de tempo integral. Eu e minha esposa casamos em janeiro de 84, a Damares. Fomos morar na ilha de Pedrinhas, mas percebemos que nas viagens que haviam 62 comunidades de pescadores entre Iguape e Paranaguá, sem exposição ao Evangelho. Então decidimos morar na pequena embarcação que nós tínhamos na época e evangelizar aquelas comunidades. Enquanto fazíamos isso, Deus foi ampliando a nossa visão. E a gente começou a pensar em outras comunidades, em outros estados. Começamos a pensar na costa brasileira inteira. Então a MEAP nasce daí, nesse momento, quando eu busco um grupo de pessoas, todos bem mais velhos do que eu. Eu tinha medo da minha juventude e de não fazer aquilo que deveria ter sido feito. E nós começamos a nos reunir. E por 1 ano e meio fizemos, até que percebemos que era hora de nascer a MEAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores. Nasce então em abril de 1986 para levar o Evangelho para as ilhas e vilas de pescadores não evangelizadas da costa brasileira. Ao longo dos anos, a visão vai se aprimorando e o ministério se espalha pela costa brasileira. Nós, num determinado momento, começamos a escrever cartas. A missão tinha 10 anos de idade. Quando começamos a escrever cartas, uma carta por mês, indo para 1.100 igrejas plantadas em cidades ao longo da costa brasileira. E a partir dali, das respostas que tivemos, incentivamos, ajudamos, compartilhamos nossas pesquisas. Nós já tínhamos pesquisado toda a costa brasileira com aviões e ido por terra também, descoberto mais de 2.000 comunidades sem evangelho ao longo da costa brasileira. Começamos a compartilhar esses dados e muitas igrejas responderam ao chamado. Várias delas perguntaram se a gente podia ir lá e ir juntos. E nós falamos, nós podemos ajudar, incentivar, ensinar, mas não temos pessoal para as parcerias locais. Então, se vocês puderem alcançar os seus próprios estados, isso seria extremamente estratégico. Incentivamos então as igrejas a chegar nas vilas e nas ilhas de pescadores dentro dos seus próprios estados. A partir daí, um movimento missionário nasce e mais de 1.700 comunidades receberam o Evangelho ao longo da costa brasileira em aproximadamente 30 anos. E a MEAP, então, começou a pensar, e o que é o próximo? A costa brasileira está praticamente alcançada, em termos de estratégia isso está feito, qual que é o próximo passo? A partir de 2006, a liderança da MEAP, os líderes de área, diretoria, diretor executivo, começamos a pensar na Amazônia e nos unimos aos nossos irmãos fazendo ministério na Amazônia Legal. A Amazônia Legal cobre 59% do território brasileiro e era um desafio desconhecido. Nós não sabíamos quem estava trabalhando lá, o que estava fazendo, o que não estava sendo feito, que pesquisas já haviam ocorrido, onde era mais estratégico chegar, o que estava funcionando, o que não estava funcionando. Nós não tínhamos nenhuma informação. Então, começamos a perguntar e a pesquisar e descobrimos que ninguém tinha essas informações. Foi aí que nasceu a ideia de formar a Aliança Evangélica Pró Ribeirinhos, que nasceu anos depois, em 2013. Juntamos um grupo de 60 líderes em Manaus, que conversaram por 3 dias num fórum, discutindo o que nós somos, o que fazemos bem, o que não fazemos, podemos fazer junto, quais são as melhores estratégias, quais os erros mais comuns, o que devemos evitar.
quais as melhores práticas missionárias. Então todas essas respostas deveriam vir à tona. E ali nasceu, junto com esse grupo, a partir desse grupo, a ideia da Aliança Evangélica Pró-Ribeirinhos. Dali a MEAP se encontra, entende não só meio liderando o processo, mas encontra também qual que é o seu espaço de cooperação na evangelização da janela amazônica, que são as comunidades não evangelizadas da Amazônia Legal. Hoje nós achamos que existem um pouco mais de 10 mil comunidades ainda sem evangelho, sem exposição ao evangelho na Amazônia Legal. Mas muitas boas iniciativas têm ocorrido. A MEAP se envolveu na evangelização do Rio Purus. Começamos o treinamento em 2015. Em julho de 2015, a equipe estava chegando em Lábrea e no final de 2018, a MEAP tinha 10 embarcações, 39 missionários de tempo integral, 5 bases missionárias, plantando igrejas a partir de todas elas. Então foi um crescimento muito rápido, exponencial. A gente agradece a Deus por isso e ficamos pensando nos próximos muitos rios que virão a partir de agora. Juruá é o nosso primeiro alvo, deve acontecer em abril de 2019, a primeira pesquisa, numa parceria de multi-agências, são 5 agências missionárias envolvidas no projeto e no processo, e dali para frente o que Deus mandar, mas queremos chegar em toda a Amazônia Legal. A visão da MEAP é levar o Evangelho integral de Jesus Cristo às ilhas costeiras, às comunidades artesanais da costa brasileira e às comunidades ribeirinhas da Amazônia Legal. Quando a gente fala em Evangelho integral, nós pensamos na proclamação e no desenvolvimento comunitário. É o braço da evangelização e do amor. O objetivo da MEAP é reproduzir o ministério de Jesus, o máximo que nós pudermos, e nós percebemos que isso sempre aconteceu com Jesus. Ele proclamou o Evangelho e cuidou das pessoas porque as amava, independente de elas crerem ou não na mensagem que ele pregava. Então é isso que a MEAP tenta reproduzir, o chamado de Jesus para que o Evangelho chegue a toda a terra. Então a estratégia da MEAP é chegar em um local com um líder que seja capaz de mobilizar a igreja e ir, a partir dali, às comunidades não evangelizadas daquela região. Então você não vai ver a MEAP enviando um pioneiro para uma comunidade, mas um líder para uma região a partir de onde ele pode mobilizar. A partir daí, esse líder, que a gente chama de diretor de área, ele vai montar uma equipe. Essa equipe pode ter líderes de equipe, se a equipe já estiver formada, ou coordenadores de equipe, se esse líder estiver formando uma equipe. Então temos o diretor de área, o líder de equipe ou o coordenador de equipe. O coordenador de equipe passa a ser um líder de equipe quando ele tiver um grupo com ele. O líder de equipe já tem um grupo com ele. A maneira da MEAP administrar o seu empenho é extremamente horizontal. As bases missionárias, que hoje são 14, 4 delas com parcerias e 10 delas lideradas completamente pela MEAP, elas têm autonomia. Então, esse diretor de área, junto com a sua equipe, ele faz as decisões na região de acordo com o que eles discernirem. Ou seja, a visão da MEAP vem de quem está fazendo, quem está com a mão na massa. Não é a diretoria que diz para os missionários o que eles devem fazer, são os missionários que dizem para a diretoria que recursos eles precisam para fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Existe um risco nessa descentralização, por conta da distância e tudo mais, que nós minimizamos com a formação de conselhos administrativos nas áreas onde estabelecemos o ministério. Então a primeira ação de um diretor de área tem que ser buscar líderes maduros das igrejas locais, lógico não das vilas, porque as vilas não têm igreja nenhuma, nós estamos falando do grupo não alcançado, estamos falando do lugar estratégico a partir de onde a nossa base vai lançar esforços nas regiões não alcançadas. Então ele busca ali líderes maduros
que possam lhe auxiliar e para quem ele dá conta. Isso também é uma maneira da MEAP prestar contas para a igreja brasileira. Como a missão vai prestar contas para a igreja brasileira localmente. Então toda a parte financeira, toda a parte de estratégia, toda a parte de empenho missionário, de vida cristã, essa prestação de conta é dada ao conselho administrativo e cada área tem um conselho administrativo. Além da descentralização, que é algo fundamental na MEAP, os valores centrais dela são fundamentais para se entender o espírito da organização. Amor a Deus é o primeiro valor central da MEAP. Você não vai ver a missão se envolver em qualquer projeto onde a paixão por Deus não esteja presente como um ingrediente fundamental. Então nós fazemos para a glória de Deus, queremos fazer para a glória de Deus, tudo o que fazemos, então o amor a Deus é fundamental para isso. Às vezes você pensa assim, puxa vida, mas não iria mais longe se nós envolvêssemos pessoas que são extremamente técnicas, mas elas não têm nenhum amor a Deus, por Deus? Dependendo da área, sim, não há problema nenhum. Por exemplo, a pessoa vai fazer os panfletos da MEAP, mas ele é excelente. Não tem problema nenhum, a gente vai montar o material, o camarada vai fazer na gráfica dele, vai ficar excelente, ele não precisa amar Deus. Mas se ele vai se relacionar a ponto de afetar o movimento com as suas palavras, com as suas ações, ele tem que amar Deus. O segundo valor central é o serviço ao necessitado. Então a MEAP sempre foca no carente, no necessitado, na pessoa que precisa. Proclamação do Evangelho e desenvolvimento comunitário. É claro que vem junto quando a gente serve o necessitado, porque existe o necessitado da alma e o necessitado físico. E aí nós vamos atender as pessoas dessa maneira. Plantação de igrejas faz parte do valor central da MEAP. Eu tenho visto até em periódicos internacionais dizendo que a MEAP usa toda a parte social dela para abrir portas para o Evangelho. Isso não ocorre. O que ocorre é a pregação, a proclamação do Evangelho que abre portas para o desenvolvimento comunitário. É exatamente o contrário. Nós nunca iremos a uma comunidade para desenvolvimento comunitário. Nós vamos à comunidade para a plantação de igreja. E enquanto nós percebemos a necessidade, em amor nós respondemos a ela com projetos de desenvolvimento comunitário. Então não é o projeto social que vai abrir porta para o Evangelho, é a pregação do Evangelho que abre o caminho para o desenvolvimento comunitário. É assim que a MEAP entende e é assim que ela age. O foco é na costa, nos grupos costeiros e ribeirinhos. Então nós não estamos alcançando outros grupos. Estamos alcançando os pescadores artesanais isolados da costa brasileira e os ribeirinhos não evangelizados da Amazônia Legal. O outro valor central é o trabalho em equipe. A MEAP nunca vai trabalhar sozinho, um indivíduo sozinho em um local, sempre vai ter uma equipe. Em algumas situações, a pessoa vai só com a família dela. Por exemplo, quando ele é um coordenador de equipe, ele ainda não tem equipe, mas ele tem potencial de formar essa equipe. Então ele vai para uma região ainda não evangelizada, vamos estabelecer uma base missionária lá, e a partir dali ele vai trazendo pessoas, recrutando pessoas e montando a sua equipe. Logo, logo ele vai ter um grupo. E se ele não tiver um grupo por algum tempo, nós ou retiramos ele de lá ou mandamos apoio. O trabalho é sempre em equipe. Outro valor central é a mordomia dos recursos. A MEAP trabalha faz muito com pouco recurso financeiro. Bem na época da formação da missão, eu tinha acho que 23 anos de idade, 24, eu fui atrás de pessoas, líderes já maduros, coordenando organizações missionárias. E descobri na época que um dos problemas era a falta de mordomia dos recursos. Havia necessidade, ia se fazendo decisões. E as pessoas que faziam decisões eram as pessoas das bases. E eles enxergam o que está mais próximo. Então, logo logo a máquina administrativa inchava, existia muito recurso para a parte administrativa e ninguém sofria ali, mas o campo missionário havia muito sofrimento e muito pouco recurso. No primeiro estatuto da MEAP, estava escrito lá
que nenhum centavo recolhido vai para a administração. A administração não é a fé do missionário, a administração é a fé da diretoria da MEAP. E ela que tem que levantar esse recurso. Na época fomos criticados, dizendo que quando a missão crescesse, isso não poderia continuar, mas até hoje a coisa acontece assim. Não existe um centavo levantado por qualquer missionário ou pelo campo missionário que vá para a máquina administrativa. Tudo vai para o campo e para os projetos, ou para o missionário. Temos escritórios de mobilização, e esses escritórios de mobilização são pagos pelos projetos, pelo recurso dos projetos levantados, mas faz parte dos projetos. Se não existissem os projetos, não tinha necessidade de ter base de mobilização. Então esse é o único dinheiro que vai para se manter alguma coisa administrativa. O resto nós levantamos à parte, pessoas dão para isso, o próprio grupo contribui, nós, os missionários e tudo mais. A MEAP é um grupo de pessoas que entendeu que fazendo junto vai mais longe e faz mais fácil. A organização serve a visão. Não são os missionários que servem a organização, é a organização que serve os missionários. Depois, parcerias e alianças. A MEAP não faz nada sozinha. Sempre que ela entra num local, você vai ver a missão trazendo junto com ela potencial da igreja. Essa igreja não está muito confortável com a primeira parte do processo de evangelização, de plantação de igreja numa determinada região. Porque ela é pioneira, ela é arriscada, precisa de barco, há muita rejeição. O pioneirismo demanda dons especiais, habilidades especiais, treinamento especial. E tudo isso a MEAP tem. A MEAP é especialista em pioneirismo. Mas a MEAP não é especialista em manter um grupo de igrejas já existente por muito tempo. Então, o que nós fazemos? Nós trazemos junto conosco, a MEAP traz, tem a visão, pesquisa uma área, monta uma estratégia, chama parceiros, potenciais parceiros para andar junto, expõe esses parceiros à realidade e pergunta para eles se eles querem fazer junto. Se eles quiserem fazer junto, a MEAP entra assim, vai fazendo e eles vêm atrás. Com o tempo, eles vêm do lado. Com o tempo, a MEAP está atrás e, eventualmente, a MEAP desaparece e a coisa continua. Então, das centenas de congregações, igrejas plantadas pela MEAP, como iniciativa da MEAP, nenhuma tem a placa Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores no Brasil ou na história desses 35 anos de ministério. Sempre é o parceiro que vai determinar isso e que vai tocar o ministério. A MEAP não existe para substituir a igreja. A MEAP existe para dar um braço, para ser um braço da igreja. Ela entende que ela é isso. E um braço que vai apoiar a ponto da igreja poder ir mais longe, mais rápido e com mais efetividade. O alvo da missão não é crescer, é desaparecer. Nós vamos saber que nós cumprimos o nosso alvo quando a MEAP não for mais necessária. Essa vai ser a grande alegria e a grande realização dessa organização. Como toda organização, a MEAP tem o administrativo e o operacional. Então essa parte administrativa acontece hoje no Guarujá, na base nacional da MEAP, que a gente chama de MEAP-BR, MEAP Brasil. A partir dali, todos os campos, toda a parte financeira, a parte administrativa, todos os manuais operacionais, os conceitos principais da MEAP, eles são gerados, difundidos e perpetuados, querem ser perpetuados. É a partir dali também que nascem as reuniões de líderes nacionais, para que essa MEAP tão descentralizada seja única. Não sejam várias pequenas organizações, mas uma só com várias pontas. Cada ponta pode ter uma cor, um gosto, um cheiro, serem diferentes, mas elas têm que ir para o mesmo lugar, fazendo com o mesmo objetivo, não necessariamente fazendo da mesma maneira. Nessas reuniões, os líderes se encontram, os líderes de área, diretoria, os mobilizadores se encontram. E essa sinergia traz, de alguma maneira, mais conhecimento da visão de Deus, porque ninguém tem o monopólio da visão de Deus. Quando todas essas vozes que temem ao Senhor e estão fazendo a sua obra falam, a gente percebe ali o mover de Deus, nós percebemos as prioridades de Deus, nós percebemos as estratégias que Deus está nos dando, as prioridades que Ele está estabelecendo, é quando todos falam. Isso é o administrativo que proporciona.
mas trabalhando com o operacional. O operacional é o povo no campo. Então o administrativo vai ter a diretoria executiva, que tem um conselho fiscal do lado. Aí já começa a ser única a MEAP. O conselho fiscal da MEAP, ele não fiscaliza a MEAP financeiramente somente, como o governo determina para as organizações de terceiro setor. Ele também fiscaliza a MEAP na sua visão e na vida missionária. Os membros da diretoria são avaliados nessas três áreas. A sua organização financeira, a visão e a parte de vida cristã. Nós não queremos líderes da missão que não sejam pessoas tementes a Deus. E o conselho fiscal faz isso. Ele sempre tem um pastor. Nós não queremos a missão começando a fazer coisas para a qual nós não somos chamados, dando tiro para todo lado. Por isso existe sempre um missionário de campo nesse conselho fiscal. E nós não queremos a missão usando o dinheiro com má sabedoria. Por isso que existe sempre um administrador nesse conselho fiscal. Então o conselho fiscal é algo muito importante desde o nascimento da MEAP, tem sido até hoje. Aí abaixo dali existe um diretor executivo. O diretor executivo, ele representa a diretoria nas suas demandas. Então ele faz acontecer o que ali é pensado. Tá bom? Então as prioridades são estabelecidas e o diretor executivo faz isso acontecer. E ele vincula o administrativo com o operacional. Ele é a pessoa que conversa com os diretores de área, com os que estão fazendo. Ele não vai conversar com os missionários, isso é problema do diretor de área. Mas ele vai conversar com os diretores de área fazendo esse vínculo entre o administrativo e o operacional. E abaixo dele também no escritório, o administrativo, o financeiro, a comunicação e o desenvolvimento. Então são 4 áreas da MEAP e todas elas reportam para o diretor executivo. Quando você vai para o operacional, você tem os diretores de área, que tem líderes de equipe ou coordenadores de equipe. Esses têm suas equipes embaixo de missionários, que têm líderes de projetos, se necessário for. É bem organizadinho, dá um bom resultado, é leve, porque ela é horizontal, ela é descentralizada, ela dá resultado, porque todas as pessoas têm autonomia para fazer decisões nas suas áreas. Ninguém diz o que o outro vai fazer. Todas as pessoas fazem, em todos os níveis da MEAP, elas fazem um planejamento e dizem isso que Deus está me mandando fazer. Então, a pessoa que está um nível acima, se a gente quiser colocar assim, porque na verdade a MEAP é de cabeça para baixo, quanto mais perto do campo ela está, mais ela manda na organização, na visão e tudo mais. Mas essa pessoa vai conversar com ele, com quem fez o planejamento, dando para ele todas as oportunidades que ele tem, e capacitação, e equipamento, e que ele precisa, vai correr atrás, ou o pessoal, o recurso financeiro, o que for, para que isso aconteça. Então o missionário tem um projeto, ele tem uma visão, ele tem um planejamento. Ele conversa com o seu líder, vamos dizer que seja o líder da sua equipe. O líder da sua equipe fala, cara, como é que eu posso te ajudar com isso aqui? O missionário não vai sair do campo para levantar recursos e tudo mais. O líder da equipe vai acionar contatos, o missionário também, os contatos que ele tiver, e vai compartilhar com o líder de área. O líder de área vai fazer, ele tem mais contatos ainda, também vai fazer isso, porque ele é alguém que recruta e que mobiliza dentro do seu estado. E ele vai passar isso também para a Diretoria Brasil, que vai para todo o país e para outros países também, para conseguir pessoas, equipamento, recursos financeiros, logísticos, seja lá o que for necessário para o evangelho acontecer. Então, quando a gente fala do operacional, a pessoa que está mais próxima do campo missionário é quem dá o tom da missão. Mas existe um outro elemento, que é exatamente ao contrário, que é o cuidado do missionário. Todas as pessoas são cuidadas dentro da MEAP, todas, absolutamente todas. A MEAP falava de cuidado de missionário quando o termo member care, do inglês, nem havia sido traduzido ainda para o português. 3 décadas atrás, a MEAP já fazia cuidado do missionário, tinha recursos separados para isso. Até hoje a missão tem uma conta chamada Cuidado do Missionário, que é para prestar uma assistência imediata e rápida ao missionário, caso precise, financeiramente falando, e funciona assim. Aí sim é da diretoria para baixo.
A diretoria, ela é obrigada, ela não tem opção, de cuidar do diretor executivo, espiritualmente, emocionalmente, em suas demandas, vendo se ele está bem fisicamente, se a sua família está bem. Ela é obrigada a fazer isso. O diretor executivo é obrigado a fazer isso com os diretores de área no operacional e com o pessoal do administrativo, financeiro, comunicação e desenvolvimento, com esses líderes. Então ele cuida dessas pessoas. Ele é obrigado a fazer isso. Nós temos também, por conta do tamanho que a MEAP ficou, nós temos um supervisor nacional. Essa pessoa é um dos líderes de área que de 3 em 3 anos ele rotaciona, ele sai e um outro diretor de área entra e ele visita todas as áreas cuidando emocionalmente, espiritualmente, conversando sobre estratégia, ajudando em termos de estratégia os outros líderes de área. Então, os líderes de área são cuidados duplamente, porque eles têm muita demanda emocional e espiritual sobre eles, pelo diretor executivo e por esse supervisor nacional de áreas, que é um dos líderes de área. De 3 em 3 anos, um líder de área vai fazer essa função. O líder de área, o diretor de área, ele vai cuidar dos diretores, dos líderes de equipe e vai cuidar dos coordenadores de equipe. Cuidado missionário, emocional, físico, ter certeza de que ele está bem treinado. Ele tem que proporcionar 2 retiros por ano, ou a gente sugere que seja um externo e um interno. Esses missionários e todo mundo tem que participar desses 2 retiros e ele vai receber, não vai dar, nessas 2 ocasiões, uma no primeiro semestre, outra no segundo semestre. Nós levamos pregadores, ministros que cuidam do coração deles para as áreas, para esses retiros de área. Isso é muito bem feito. E aí os líderes de equipe e os coordenadores de equipe, o coordenador de equipe vai cuidar só dele mesmo, que ele não tem equipe ainda. Os líderes de equipe vão cuidar dos seus missionários, da mesma forma, emocional, físico, espiritual, tudo que eles precisarem, capacitação, equipamento, aí vai. Então, o cuidado missionário é um dos valores mais centrais da MEAP. Todos são cuidados. E a diretoria? As suas igrejas cuidam.